Então, no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículos 7 e 8, nós temos assim escrito: E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno, de curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Nós estamos então estudando este texto da Palavra de Deus, que nos está mostrando que João Batista é o cumprimento da profecia de Ezequiel, capítulo 36, 25 a 38, e ainda estaremos lendo Ezequiel 11, 14 a 22, onde há a promessa da aspersão com água pura e também de um novo espírito que seria concedido, para que então uma pergunta tivesse a sua resposta, que é a seguinte: de que forma o homem vai obedecer à palavra de Deus, tendo este homem o conhecimento do bem e do mal? De que forma então Deus vai manifestar a sua palavra agora em Cristo, pregando o Evangelho de Deus, do reino de Deus, o reino de Deus está próximo, anunciando o Evangelho. O homem tem que ouvir esta palavra, precisa crer e obedecer. Mas de que forma iremos fazer agora melhor do que nossos pais, que não conseguiram fazer desde o princípio, já desobedeceram a Deus e seguiram ao diabo? Então a resposta Ezequiel traz para nós, e João Batista anuncia ser o precursor desta resposta. Ele sendo o precursor do Messias, do Cristo. Ele diz que então ele estava batizando com água, mas que viria aquele que é maior do que ele, este batizaria com o Espírito Santo. E assim seria possível, somente desta forma. Este é o plano de Deus. Este é o projeto de Deus para que a humanidade ouça a palavra de Deus e tenha condição de cumprir, de obedecer e não cair mais no engano do diabo, da mentira do diabo que mente desde o princípio. Mente para que o homem não receba a palavra da vida, para que o homem e a mulher não vivam eternamente com Deus. Mente o diabo para levar o homem e a mulher para a morte, porque o diabo, com suas intenções malignas espirituais, quer devorar o homem e a mulher, ruge ao derredor como um leão procurando a quem possa tragar. Então, nessa luta pela sobrevivência, nessa luta espiritual, pelo alimento, então Deus agora nos dá a palavra do Evangelho, porém não estamos mais sozinhos, agora acompanhados do batismo com o Espírito Santo. Então vamos ler aqui Ezequiel, que é o texto fundante da mensagem de João Batista. Ezequiel 36, a partir do versículo 25. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Começamos então no versículo 26, para termos aqui este escopo desta mensagem completa, Ezequiel 36, de 26 a 38. Aspergirei água pura sobre vocês, é o que João diz que está fazendo. Ele é esta primeira parte da profecia, da aspersão de água pura como símbolo de um propósito novo, de uma renovação, de uma nova oportunidade, uma nova chance. A palavra de Deus está chegando de novo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus está dando uma nova chance. Deus amou o mundo e deu chance para que o mundo fosse salvo por Jesus, fosse perdoado por Deus através de Jesus. O descaso da palavra, da desobediência, do pecado, do engano do diabo que o homem e a mulher seguiram lá no início, isso pode ser agora solucionado em Cristo,
através do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, João dá início à palavra de Ezequiel, o cumprimento. Aspergirei água pura sobre vocês. Versículo 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Como já temos aqui falado no estudo anterior, aquele coração de pedra é o coração que não sente o amor de Deus, não entende, não percebe que Deus criou todas as coisas com amor, deu a vida, sustentou a vida, deu o casal, o homem e a mulher, a família, o amor na terra, a vida para o homem, para os seus descendentes. E o homem tem um coração de pedra, a mulher tem um coração de pedra, e não entendem, não dão um retorno de amor, não amam a Deus, não obedecem a Deus e traem a Deus, dando ouvido ao diabo, à mentira da serpente, e assim, com o coração de pedra, desprezam o amor de Deus. Mas agora, Deus vai lhes dar um coração novo, um coração de carne. Esse coração vai entender o amor de Deus, vai sentir o amor de Deus e vai amar a Deus também em retorno. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque a vida, acima de tudo, nos é dada por Deus, é sustentada por Deus. Deus nos dá tudo. Deus dá ao casal, Deus dá à família, Deus dá a cada um de nós tudo. Então, um coração de carne que vai amar a Deus sobre todas as coisas. E também um espírito novo, que é o espírito que vai dar o mover, vai dar a força, vai dar a autoridade, o poder, para que possamos obedecer a Deus. É justamente o que está no versículo seguinte, que diz assim: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. É através, então, do batismo com o Espírito Santo que nós recebemos o Espírito de Deus. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Então agora, mesmo tendo conhecimento do bem e do mal, mesmo o diabo apresentando mal, o Espírito Santo que habita em nós nos faz lembrar da palavra de Jesus e nos dá poder, autoridade para vencer o diabo, vencer as mentiras e para termos uma sabedoria dada por Deus para entendermos além da mentira do diabo. Então nós já sabemos a verdade porque o Espírito Santo habita em nós. E João Batista leu este texto, Deus deu a João Batista esse texto, Deus confirmou para João Batista que ele seria este precursor desta mensagem, desta profecia. O que virá depois de você, Deus avisou a João Batista, dizendo: olha, aquele sobre quem você vir descer o Espírito como uma pomba, este é o que batiza com o Espírito Santo. Este é o de Ezequiel, este que vai dar o Espírito, que vai levar homens e mulheres a agirem segundo os decretos de Deus. Quando Deus falar, não coma deste fruto, você não comerá, porque o Espírito vai te levar, vai te dirigir, vai te guiar, vai guiar seus passos, vai guiar seu pensamento, vai te dar instrução, vai te dar sabedoria para você agir conforme a palavra de Deus. Aí sim, você será mais do que vencedor por aquele que te amou, por Cristo, o que te dá a palavra e te batiza com o Espírito Santo para te dar força, poder e autoridade para agir conforme a palavra. Palavra de vitória, palavra de Deus, palavra de vida, palavra que nos conduz à eternidade, à vida eterna. Os levarei a agirem segundo os meus decretos, conforme João Batista estava ali afirmando. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele é aquele que cumpre a profecia de Ezequiel. Ele é aquele que vai batizar com o Espírito Santo, e Deus falando conosco: andai por esse caminho, nossos pés andarão firmes, guiados pelo Espírito Santo de Deus. E eu testemunho e vivo esta realidade de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Para estar aqui trazendo esta palavra, esta reflexão, esta draste de interpretação bíblica de Gênesis a Apocalipse,
apenas pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita, que nos ensina, que nos guia em toda a verdade. Ele guia nosso pensamento, ele guia nossos passos, ele guia nossas emoções, ele guia nossas reações, ele guia nosso propósito, nosso tempo. Quando estamos aqui dedicando esse tempo a Deus, quando temos alegria no Senhor, é o Espírito Santo que nos dá essa alegria. Quando a palavra de Deus nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está aí o Espírito Santo nos movendo com alegria. Vamos à casa do Senhor. O Espírito Santo nos leva, nos guia, nos dá força. E nós andamos na força do Senhor para realizar a obra do Senhor, para pregar a palavra de Deus, para essa ser a nossa alegria, o nosso alimento. Quando Jesus estava ali com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, Jesus disse: eu tenho uma comida para comer. É fazer a vontade de Deus, é pregar a palavra de Deus. Isso é o Espírito Santo que nos anima, que nos fortalece, que está em nós, ele se move em nós, nos dando esta ousadia, essa intrepidez, essa alegria, essa coragem de estar aqui abrindo a palavra e comunicando o que o Espírito Santo tem a dizer. Ele está aqui, ele habita em mim. Ele move cada gesto meu, cada passo meu, cada palavra, cada leitura bíblica, interpretação. Ele fala comigo, assim como nós vemos ali, dizendo que aconteceu com Jesus, que logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele, e o Espírito então disse... Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tu és aquele que vai pregar a minha palavra, vai anunciar o Evangelho, vai obedecer a minha palavra, e o Espírito Santo estará constantemente sobre você. Quando eu contei meu testemunho do batismo com o Espírito Santo, eu disse que vinha lá do céu, entre as galáxias entre os planetas, entre estrelas, vinha aquela bola de fogo, aquele meteoro, e veio em minha direção descendo do céu. E quando ele veio sobre mim, veio subindo alguma coisa do meu estômago e veio até minha boca. Eu comecei a falar em outras línguas. Falei de 10 horas da noite de um dia até 4 horas do outro, pregando, profetizando, falando em diversas, inúmeras línguas da terra, dos céus. E ali veio o Espírito Santo para nos capacitar a pregar esta palavra. É a profecia de Ezequiel se cumprindo em nossa vida, em minha vida e em tantas vidas que recebem o batismo com o Espírito Santo. Repetindo o texto, diz assim: porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis, aos mandamentos de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer para nós, porque os céus dominam sobre a terra e Deus tem um caminho para que nós possamos obedecer e seguir, guiados agora pelo Espírito de Deus. Continuando a leitura, diz assim a palavra de Deus: vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, através do Espírito Santo, nós agora temos poder para sermos feitos filhos de Deus. Essa nova geração dos filhos de Deus agora em Cristo é uma geração de poder. Deus nos dá o poder para sermos filhos de Deus, poder para viver, poder para praticar a palavra de Deus, para refletir a Deus como filhos que são semelhantes ao seu Pai, que aprendem com o Pai, que são como Ele, porque tem agora condição de ser através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Deus agora pode nos ensinar, Deus agora pode falar conosco, e nós andamos no seu caminho, andamos na vereda direita, andamos na verdade, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós
e nos conduz em toda a verdade. Eu os livrarei de toda a sua impureza, convocarei o cereal e o tornarei numeroso, e não trarei fome sobre vocês. Desde o princípio, lá do Gênesis, a grande questão é a cadeia alimentar, é a sobrevivência de todas as espécies. É o que Deus realmente tomou mais tempo na criação, foi preparar toda essa cadeia de sobrevivência. E para o homem, o alimento, o fruto das árvores, os animais e, acima de tudo, o fruto da árvore da vida. Então, Deus tem realmente a vida para nos dar, o sustento, o cuidado. Ele cuida de nós a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. Aumentarei os frutos das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então, o cuidado de Deus está em nos dar uma terra, nos dar um lar, nos dar o alimento, o pão nosso de cada dia, cuidar de nós e dar até um alimento para a nossa alma, para vivermos eternamente em Cristo, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, que nos alimenta, que nos sacia. Ele é o pão, ele é o vinho oferecido na ceia do Senhor, que ele diz: este é o meu corpo que é dado por vós. Então, que você se alimente agora do pão da vida pela fé em Cristo e receba o dom do Espírito Santo. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Então, realmente, esse momento de arrependimento que João Batista anunciava, passar pelo batismo com água, que vai nos purificar dessas práticas repugnantes, desta imundície. A principal é o homem associar-se à serpente para desobedecer a Deus. Isto é repugnante, isto é a grande vergonha para a humanidade, ter um Deus tremendo, um Deus de amor, um Deus que tudo faz, tudo crê. Isto é vergonha, um Deus que tudo pode. Nós precisamos crer em Deus para nos livrarmos desta vergonha. Então, através do batismo, nós somos purificados e confessamos os nossos pecados. Confessamos: Senhor, como nós fomos maus, como nós fomos repugnantes de recebermos a Tua palavra e desprezarmos, Senhor, e seguirmos uma serpente. Nossos pais pecaram, foram destituídos da Tua glória, mas nós pedimos perdão, nós nos arrependemos por toda a humanidade, todos os pecados da humanidade, e Cristo então paga o preço, morre na cruz, derrama o seu sangue para nos purificar do mal, do pecado, da iniquidade, e agora nos batiza com o Espírito Santo para que nós possamos cumprir a palavra de Deus. Quero que vocês saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa de sua conduta, ó nação de Israel. Deus diz que Ele está fazendo isso não por nossa causa, mas por causa dEle mesmo, do seu nome. Porque entre as nações, o nome de Deus ele é envergonhado, ele é desprezado, porque o seu próprio povo não dá ouvidos à sua palavra, não obedece à sua palavra. O diabo tenta, realmente como adversário, lançar calúnias, lançar palavras de humilhação aos céus, contra os céus. O Apocalipse está repleto de revelações a respeito disso, de palavras indecorosas, de palavras duras proferidas pelo diabo, pelos demônios e pelos ímpios, pela humanidade caída contra Deus, porque os filhos de Deus não obedecem à palavra de Deus. Por isso nós agora precisamos nos batizar, sermos batizados com o Espírito Santo e pedindo perdão, nos envergonhando e nos humilhando diante de Deus por causa desta nossa conduta de desobediência desde o princípio, e nos incluirmos com os nossos ancestrais, os nossos pais,
nessa história humilhante, vergonhosa, de desobedecer a palavra de Deus em troca da palavra de uma serpente? Você consegue sentir com o coração de carne o que significa isto? Um pai falar alguma coisa com o filho e um estranho na rua desviar o filho deste caminho e fazê-lo desobedecer ao pai, porque o filho acredita mais na palavra do estranho do que na palavra do seu próprio pai. Pois é isso que a humanidade fez contra Deus. E nós precisamos nos envergonhar disso, nos humilhar, orar, clamar, pedir perdão e andar nos caminhos do Senhor. Pedir: Deus, agora me livra de todo mal, me abençoa, me batiza com o Espírito Santo, para que eu possa andar no teu caminho para sempre, Senhor. Posso ter força para entender a tua palavra e obedecer e praticar esta palavra, Senhor. Não me desviar jamais, nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, mas andar no teu caminho, que é a verdade, é o caminho de vida. Deus, tu és o meu rei, tu és o Senhor da minha vida, é o Senhor quem guia a minha vida. Você precisa se humilhar, buscar, clamar para ser batizado com o Espírito Santo. É quem se quebranta desta forma que recebe esse batismo com o Espírito Santo. É um batismo total, é um batismo do controle total de Deus para te fazer andar nos seus caminhos, conforme nós acabamos de ler aqui Ezequiel, no capítulo 36, de 26 a 38. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, eu restabelecerei as suas cidades, e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada, e não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Veja que realmente ele faz uma ligação entre essa restauração e o jardim do Éden, lá onde houve a desobediência. Veja que Deus coloca o homem para cuidar do jardim, a mulher, e há o pecado, desobediência, e o jardim do Éden ficou vazio, sem cuidado, como terra arrasada, silenciosa, como uma terra perdida, uma terra de ninguém. Ninguém vivia mais naquela terra que Deus criou com amor, colocou ali o homem e a mulher no jardim, e o jardim estava vazio, um jardim perdido, um jardim sem valor, um jardim que o homem e a mulher desprezaram, terra arrasada, destruída, esquecida. Mas agora, através de Jesus Cristo, através do batismo com o Espírito Santo, através do arrependimento, Deus chama a humanidade de volta para o jardim, de volta para habitar aquela terra, terra de Beulah, terra maravilhosa, terra de Deus, terra que é o lugar da presença de Deus, terra onde Deus está, onde Deus fala com o homem conversa com Deus e a mulher ouve a Deus e fala com Deus, da presença de Deus, da glória de Deus. Terra da alegria, terra da paz, terra da felicidade. Esta terra é que Deus nos promete, tornou-se como o jardim do Éden. Esta é a mensagem do Evangelho. Este é o novo de Deus. Isto é o que Deus faz conosco. Isso é o que Deus faz dentro de nós, na nossa alma. Ele vem habitar conosco. Esta terra é o coração de cada um de nós, é a nossa vida. Deus vem habitar conosco e nós vivemos agora como novamente de volta ao jardim, de volta ao lar, a presença de Deus. Aqui Deus fala, nós ouvimos Deus, Deus fala conosco, Deus fala através de nós convivemos com Deus. Nós somos um só. Em espírito isso é possível, completamente haver esta junção, esta ligação espiritual, esta restauração
esta renovação juntos nós e o Espírito de Deus. Isto é possível. Este é o jardim do Éden, esta é a presença de Deus, esta é a restauração, esta é a salvação de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho, é Cristo habitando em nós, é Cristo conosco, é voltar ao princípio de todas as coisas, é estarmos de volta ao lar com o Pai. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Nós podemos aqui iniciar uma pregação e falar: este lugar somos nós restaurados, nós que jazíamos em ruínas, arrasados e destruídos, agora estamos fortificados e habitados pelo Espírito de Deus que habita em nós. Deus está conosco, agora sim somos felizes, agora vivemos bem, agora Cristo habita em nós, estamos de volta ao jardim. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei, eu farei. Deus faz isso em Cristo. Deus restaura aquilo que estava arrasado. Deus reconstrói aquilo que estava destruído. Deus replanta o que estava arrasado também. O Senhor faz isso através de Cristo, através do batismo com o Espírito Santo, a partir de nos dar um novo coração, um coração que sabe amar a Deus, que sabe obedecer a Deus, que ama a Deus, que compreende o amor de Deus e dá o retorno devido, amando a Deus sobre todas as coisas. E também este Espírito que habita em nós nos faz entender a Deus, entender a vontade de Deus. Temos um relacionamento de filhos, nós agora compreendemos a vontade de Deus, por isso nós agora vivemos com Deus em paz. Deus nos dá o ministério da reconciliação e agora nós podemos falar com Deus e ouvir a Deus e entender a Deus, e Deus nos dá autoridade e força no Espírito Santo para obedecer a Deus e praticar a sua vontade. Assim diz o soberano Senhor: uma vez mais cederei à súplica da nação de Israel e farei isto por eles. Tornarei o povo deles tão numeroso como as ovelhas e como os grandes rebanhos, destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Nós vemos que desde a queda do homem, Deus quer a restauração do homem, e Ele diz: não é por vocês, é para ter o meu nome glorificado, o meu nome que foi motivo de zombaria, tem sido na história, tem sido pelas gerações, porque o meu povo, que se chama pelo meu nome, não me obedece, não ouve a minha palavra, não pratica a minha palavra. O mundo todo ri, zomba. O mundo não segue a Deus porque aqueles que deveriam amar, fazer o bem, não obedecem à vontade de Deus, os mandamentos de Deus. Lá em Ezequiel 11, 14 a 22, está escrito assim: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, seus irmãos, sim, seus irmãos, que são seus parentes consanguíneos, e toda a nação de Israel, são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito: eles estão longe do Senhor. É a nós que esta terra foi dada para ser nossa propriedade. Eles foram expulsos, eles foram lançados para longe, foram vendidos e são escravos em outras nações, e outros estão querendo tomar posse da sua terra. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor: embora eu os tenha mandado para terras muito distantes entre os povos e os tenha espalhado entre as nações, por breve período
tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor: eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Aqui uma promessa: você será restaurado. Deus vai te dar tudo outra vez. É também uma promessa profética. Deus vai te dar de novo o jardim do Éden, a terra de onde você foi expulso. Você vai voltar para lá. Porém, diz assim a palavra de Deus: eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis, toda a idolatria e toda a tendência a ouvir o diabo, os seus enganos, as suas imagens, o que ele mostrava. Olha o fruto da árvore do conhecimento, olha a sua aparência. A mulher olhou, admirou, mostrou para o homem, realmente tem uma boa aparência, parece que vai nos dar muitas coisas, nós vamos ganhar, vamos progredir. E Deus está dizendo então que eles precisam tirar esta visão, que é uma visão da idolatria, do fruto, do conhecimento do bem e do mal, do querer ser mais do que qualquer um, querer ser mais do que Deus, querer ter a mesma posse de Deus sobre as coisas e não obedecer nenhum mandamento de Deus. Foi o que o diabo colocou no coração do homem e da mulher, como uma grande idolatria, ídolos detestáveis. Continuando a leitura da palavra de Deus em Ezequiel 11, 14 a 22, está escrito assim: darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, este coração não será mais dividido entre a terra, entre os favorecimentos do mal, do conhecimento do mal, de andar longe de Deus e conseguir as coisas sem Deus. Um coração dividido, um coração de pedra, um coração instável, um coração que se divide entre as riquezas deste mundo que passa, que é ilusão, vaidade. Este coração dividido levou o homem e a mulher à queda, ao pecado, à mentira do diabo, deram ouvido à mentira. Porém, o novo Espírito dentro deles, o Espírito Santo, que Jesus veio trazendo o batismo com o Espírito Santo anunciado por João Batista, nos dando então este novo Espírito. Então, para voltar à terra de Israel, para voltar a possuir a terra, para voltar à presença de Deus, para voltar a ouvir e entender a palavra de Deus e ter força, firmeza, não ser dividido, mas ter uma firme ideia, um firme propósito e cumpri-lo somente através da unção, do poder do Espírito Santo que Jesus veio trazer para nós. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nossa mente não é capaz de gravar todas as letras, mas o Espírito sim, ele entende, ele nos fala na hora certa, ele compreende e já nos dá a resposta, já nos mostra o caminho, já nos dá a solução, fala conosco e nós entendemos. Ele fala, ele nos ensina, ele nos dirige, ele nos dá a vitória. Este novo Espírito. Então, no último versículo 22, então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Somente em Cristo, somente no batismo com o Espírito Santo. Então agirão segundo os meus decretos. Para nós agirmos já imediatamente pelos decretos de Deus, só se o Espírito de Deus estiver habitando em nós e nos guiando, nos conduzindo a agir já desta forma. Já vou falar a palavra de Deus, já vou interpretar a palavra de Deus, já vou agir segundo os decretos de Deus, segundo a sua palavra, segundo o seu querer, porque o poder do Espírito Santo habita em mim.
O Espírito Santo me move, o Espírito Santo age, o Espírito Santo fala através de mim. Serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Este coração de carne é um coração de amor, que tem cuidado com as coisas de Deus, que fazem a obra de Deus diligentemente, tem prazer em servir a Deus, tem prazer na sua lei, nela meditam de dia e de noite, tem prazer em obedecer a Deus, porque o Espírito Santo em nós nos dá este prazer, nos dá esta alegria, nos move para Deus, nos move para o alto, para pensar nas coisas do alto. E nós vencemos o diabo com o mundo, com as trevas, com os enganos do diabo, com as mentiras a respeito deste mundo, que nós já olhamos para o céu, vemos a glória de Deus, os céus abertos, nós já vemos a eternidade de Deus e vemos este mundo como algo passageiro, como vaidade, que está se perdendo, está se corrompendo, está se destruindo, que jaz no maligno, está reservado para o fogo, e nós já somos conduzidos pelo Espírito Santo para buscar as coisas de Deus, as coisas de cima, e nos dá uma visão constante da glória de Deus, e fala através de nós, está aqui neste momento, falando com você. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. É que nós já percebemos o prazer de Deus, a alegria de Deus de falar isto, como essa palavra está sendo pronunciada por Deus com alegria. Agora sim eu terei prazer de anunciar: estes são meus filhos, eu os gerei, porque eles me obedecem, porque eles amam a minha lei, andam na minha presença. Quero concluir este estudo falando a respeito dos mandamentos em Cristo, dos mandamentos da palavra de Deus, quando aqui, por exemplo, no último versículo que nós lemos, de Ezequiel 11, diz assim: então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Nós vemos então que Deus quer que nós recebamos a sua palavra como mandamentos, como lei, e cumpri-la. E nós temos as leis de Deus, vontade de Deus, o mandamento de Deus é que creiamos em seu Filho Jesus Cristo. O mandamento de Cristo, nós já sabemos os mandamentos de Cristo, que João relembra nas suas cartas, que é tantas vezes citado no Evangelho, e diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, é o que tem os mandamentos. Tem, quer dizer, entende, o Espírito Santo já mostrou para ele, já lembrou para ele, este é o mandamento de Deus, é isso que Deus quer. Então, faça, obedeça e ame a Deus, prove que você ama a Deus. Deus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, disse Cristo. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Nós deveríamos ter inúmeros mandamentos nas nossas igrejas. Nós deveríamos ter um mandamento, por exemplo, de orar uns pelos outros, e sempre ser lembrado como um mandamento, como uma lei, como uma instrução. Orar, interceder, orar sem cessar, orar em todo tempo. E pelo Espírito Santo, nós então diríamos: sim, o Espírito Santo me leva a orar sem cessar. Estou intercedendo o tempo todo, orando até pelos que vos perseguem. Sim, o Espírito Santo me inspira, me dá força, autoridade, eu consigo orar até pelos que me perseguem, pelos que falam mal de mim. Um outro mandamento seguinte, que nós deveríamos guardar ao estarmos no Espírito Santo,
o Espírito Santo nos ajuda a guardar, é a palavra de Cristo que nós devemos guardar como lei, como mandamento de Cristo. Os mandamentos agora que Cristo nos dá, o próximo, perdoar. Perdoai-vos uns aos outros, perdoai até 70 vezes 7 vezes em um dia, e o mandamento de perdoar. E se nós somos perdoados por Deus, também devemos perdoar ao nosso próximo. E se nós não perdoarmos ao nosso próximo, nós também não seremos perdoados. Então é um mandamento. Nós temos que perdoar. Nós deveremos estar sempre lembrando destes mandamentos e buscando ser batizados com o Espírito Santo e nos humilharmos diante de Deus, nos envergonhar diante de Deus de não conseguir perdoar, de não conseguir orar. Então, se nós chegamos a este ponto, nós temos que nos humilhar ao ponto de pedir: Senhor, me batiza com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo me dê força para amar, para perdoar, para orar. Como um mandamento que só será realmente cumprido, obedecido, se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós acabamos de ler vários versículos que nos dizem que esse Espírito novo é o batismo com o Espírito Santo, que João anuncia que Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. É somente através desse Espírito Santo que nós vamos conseguir obedecer os decretos de Deus, agir segundo os seus decretos e sermos cuidadosos em obedecer às suas leis. Foi o que nós acabamos de ler em Ezequiel 11, 22. Então, se você quer obedecer a Deus, se quer servir a Deus, você deve orar, se humilhar e clamar e pedir: Senhor, me batiza com o Espírito Santo, para que eu possa viver conforme a Tua palavra. Será o jardim do Éden na minha vida, viver conforme a Tua vontade, viver contigo. O Senhor vai estar comigo todos os momentos, como estava lá no princípio. Um outro mandamento que nós temos, uma outra lei de Deus, hoje, o mandamento de Deus é que nós venhamos a crer em Cristo. Crer, ouvir o Filho de Deus, obedecer ao Filho de Deus, a sua palavra, é um mandamento do Pai. É a vontade do Pai. É que nós venhamos a crer em Jesus Cristo. Em Cristo, nós temos que crer no seu poder, nós temos que crer na sua morte, nós temos que crer no seu sacrifício que foi em nosso lugar, nós temos que clamar pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Um outro mandamento de Cristo é que nós venhamos a confessar os nossos pecados. Confessar, Ele é advogado, Ele intercede por nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça ou de toda iniquidade, de todo mal. Então nós precisamos orar, interceder, clamar, perdoar, crer, confessar os nossos pecados. Mas, acima de tudo, nós temos um mandamento áureo, o mandamento que está acima de todos, o principal, o mandamento de Jesus. Este é o meu novo mandamento. Todos os outros estão incluídos neste. Claro que esses que nós citamos, o orar, o interceder, o clamar, é o Espírito Santo que nos move, nos dá força. Às vezes você não consegue orar, você vai clamar, vai pedir o batismo com o Espírito Santo, você vai ter autoridade para orar. Jesus mesmo diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder, para então ser testemunhas de Jesus em toda a terra. Então, para testemunhar também, este é um mandamento. Mas para cumprir estes mandamentos, nós precisamos do batismo com o Espírito Santo. É o que está em Ezequiel. Sem ele, vamos continuar falhando como nossos ancestrais, nossos pais, desde lá do Jardim do Éden, desde o princípio, sendo enganados pelo diabo, sendo desviados da rota. E ao invés de estarmos pregando o Evangelho, orando
e ministrando a palavra e perdoando e socorrendo os necessitados, nós vamos estar cegos. O diabo vai cegar nosso entendimento, vai te levar a outras práticas, a outras coisas deste mundo, as ilusões, as mentiras do diabo deste mundo, e você vai deixar o jardim do Éden mais uma vez solitário, vazio, mas com o Espírito de Deus. Cada um de nós vamos estar no jardim do Éden, com a presença de Deus, através do batismo com o Espírito Santo, desse Espírito que habita em nós, esse novo Espírito, a vinda, o derramamento do Espírito Santo prometido por Ezequiel e que João Batista reforça. Mas acima de tudo, o mandamento de Cristo é que vos ameis uns aos outros. Este é o mandamento principal. Quantos de nós têm se esforçado para obedecer este mandamento? Quantos de nós têm dado valor, têm tido coração de carne para dizer, mas Jesus falou sobre o amor de tantas formas, tantas vezes. Eu não posso deixar isso para lá, virar as costas, dizer que não estou ouvindo, não estou entendendo. Jesus falou isso sem querer. Isso não é importante para Jesus. Ele falou, mas não merece atenção o que ele falou. Você não vai fazer, você não vai orar, pedir, Senhor, me batiza com o Espírito Santo para que eu possa amar. É isso que você vai fazer, você vai desprezar a palavra de Deus mais uma vez. Deus será esquecido mais uma vez e trocado pelo diabo, pela mentira do diabo. Então, acima de tudo, nós deveríamos estar buscando amar, acima de tudo. É o maior mandamento, é o caminho sobremodo excelente, está acima de todos os outros. Que haja amor em tudo, que haja amor nos dons espirituais, que haja amor na nossa prática, na nossa dedicação, que haja amor a Deus. Para que haja amor é preciso haver um coração de carne. Então é o Espírito e o coração se unindo. Um novo Espírito em um novo coração nos levam a amar, nos dão a força do amor. E a vitória está no amor. Sereis conhecidos de todos pelo amor. E tem um hino que nos fala bem claramente a respeito deste mandamento e que nós precisamos ouvir, pedir a Deus, Senhor, faz esta palavra entrar no meu coração e que ele seja um coração de carne, que receba e que ele cresça cada vez mais, que o amor cresça dentro do meu coração, que eu possa amar como Cristo amou, amar como Jesus ensinou, este amor que Jesus disse que nós deveríamos nos amar uns aos outros. Senhor, que este amor venha do céu pelo Espírito Santo, Senhor, e venha sobre a minha vida, e que eu seja cheio de amor, porque Deus tem tanto amor para dar. Jesus nos ama, nos amou até o fim, até a morte de cruz. Então tem um hino que diz assim: amai-vos, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Amai-vos, amai-vos, são palavras de Jesus, o grande Rei. É o nome